Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo Eugênio do CGE Consultoria. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma das modalidades da justa causa. Quero conversar com vocês sobre a desídia. Mas antes de mais nada, meus amigos, eu peço, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, acione o sino de notificações para você receber novas informações e novos vídeos voltados ao direito e processo do trabalho. Pessoal, como eu conversei com vocês, eu quero falar sobre a desídia. O que é tecnicamente a desídia, pessoal? A desídia é uma das modalidades da aplicação da justa causa. A desídia se encontra prevista e outras modalidades de justa causa se encontram previstas no artigo 482 da CLT. Lá na CLT você vai encontrar várias hipóteses que podem acarretar na aplicação da justa causa. Como eu já conversei com vocês, pessoal, a justa causa, ela é a última das últimas hipóteses de aplicação de punição. Pois, como eu já disse, o empregador ele tem a possibilidade de punir o funcionário por várias formas. De forma verbal, que embora seja muito utilizada, eu não aconselho. Ele pode aplicar a advertência quando há uma conduta de pequena a média gravidade e a partir dali, quando aumenta da média gravidade para grande gravidade do ato faltoso do funcionário, pode haver ali a suspensão. E após isso, além da advertência e da suspensão, a pior punição que um funcionário ele pode receber será a aplicação da justa causa. Como eu já conversei com vocês, na Justiça do Trabalho, nem sempre é fácil você manter uma justa causa. Porque o judiciário, como eu disse, ele já entende que a empresa ela tem que segurar a aplicação da justa causa, pois por mais que não apareça na CTPS nenhum dos apontamentos como foi a rescisão contratual, nós sabemos que no dia a dia as pessoas comentam entre si e essas informações vão seguindo, às vezes até para outras empresas, né? A miúde, como o pessoal diz. Então, o juiz trabalhista tem a certeza, você dono de uma empresa, ou você funcionário de um RH, ou você diretor ou gestor, eu quero avisar para você o seguinte: a parte mais fácil de você aplicar a justa causa é você aplicar a justa causa. Agora tem um problema: você fundamentar essa justa causa corretamente e você manter essa justa causa é o mais difícil. E se houvesse uma probabilidade, a probabilidade é que essa justa causa será revertida na Justiça do Trabalho. E acaba que isso fica pior, porque você quer demitir por justa causa, quer colocar aquele funcionário como exemplo, e tempos depois ele reverte a justa causa e diz para todo mundo na empresa que ele ganhou tudo. Ele reverteu a justa causa. E uma das hipóteses mais complexas de aplicar a justa causa é a desídia, pessoal. Por que a desídia ela se torna complexa? Por um lado, você pode entender que é uma coisa muito simples, é só você imaginar. O que é desídia no desempenho das suas funções? Desídia é o funcionário que atua de forma desidiosa, de forma descuidada, de forma desleixada, né? Olha alguns exemplos que a gente pode falar aqui, pessoal. Na desídia, pode ser aplicada naquele funcionário que falta reiteradamente, sem justificativa, porque se o funcionário ele faltar e
levar o atestado para a empresa, ele vai ter justificativa, a não ser que esse atestado seja fora do prazo, porque muitas empresas exigem que você entregue o atestado no prazo, ou caso a empresa verifique, através de um procedimento administrativo, que esse atestado é um atestado falso. Aí é uma outra história e talvez uma outra possibilidade de aplicação de justa causa por outra hipótese. Mas, caso esse funcionário falte de forma reiterada, ele está sendo descuidado com o seu contrato de trabalho. Ele não está dando atenção à empresa como ele deveria. Ele não é comprometido com a empresa. Esse é um exemplo. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês, meus amigos, é aquele funcionário que o superior dele pede um relatório e ele faz aquele relatório incompleto, faz aquele relatório errado, muitas vezes ele vai juntar algumas planilhas e vai errar. Esse erro, você sabe muito bem, pessoal, que desencadeia em outros erros, principalmente quando a gente trabalha com números, às vezes no setor financeiro. Isso aí pode gerar graves prejuízos. Ele foi descuidado ali. Na hora dele elaborar a planilha, ele foi descuidado, ele não foi atento. Isso é uma forma de desídia. Se o superior pediu um determinado relatório e aquele funcionário esqueceu de entregar aquele relatório, não entregou aquele relatório no prazo, isso acontece, esses erros que eu estou falando com vocês podem acontecer 1, 2 ou 3 vezes. Um outro exemplo que eu posso dar aqui de desídia, meus amigos, vamos imaginar um funcionário de um setor da empresa. Ele é responsável ali por receber ou entregar documentos ou fazer pagamentos. Ele, em vez de entregar um documento, ele não entrega aquele documento corretamente, ele entrega no setor errado. Digamos que ele faça um pagamento errado, isso é muito comum na parte financeira. Às vezes ele paga um tributo de forma equivocada, às vezes ele pode pagar uma nota de prestação de serviço de forma errada, ele pode esquecer de pagar esse pagamento, não efetuar esse pagamento. Isso vai gerar prejuízos lá na empresa do prestador dos serviços, que a empresa vai lá e vai questionar a nossa empresa, e isso vai gerar um constrangimento, vai gerar transtorno. São esses atos repetidos, são esses erros do cotidiano. Pois é, você vai avaliar aqui que a desídia é mais isso, são erros do cotidiano e muitas vezes erros pequenos. São erros do cotidiano, do dia a dia, que é como se ele plantasse uma sementinha por dia, uma sementinha por semana. Aquele funcionário erra aqui, erra ali, na terceira vez ele erra, o gerente dele já não gosta, já na outra vez ele erra, o gerente dele vai falar com ele verbalmente. Se ele praticar um erro mais grave, ou se ele faltou pela 4ª vez seguida, a gerência dele já vai dar uma advertência. E esses detalhes do dia a dia que vão compor a justa causa por desídia. Dificilmente, meus amigos, eu não gosto de colocar nada como impossível, mas é muito difícil você manter uma justa causa por desídia por um único ato. É lógico que às vezes, pessoal, existem atos de tamanha, tão prejudicial para a empresa, de tamanha prejudicialidade para a empresa, que em um ato só ele pode acabar com a empresa, ele pode prejudicar muito o setor e a empresa. Mas no dia a dia e na prática da Justiça do Trabalho, eu entendo que o judiciário provavelmente ele não vai ter esse entendimento, ou no mínimo que essa aplicação dessa justa causa fosse desídia. Talvez ele possa interpretar o juiz com outra modalidade,
Mas aí vai caber ao advogado da empresa demonstrar qual é a aplicação correta. E assim, como eu falei com vocês, pessoal, falei de advertência. Como é que funciona uma aplicação de justa causa por desídia? Da mesma maneira que eu comentei aqui com vocês, pessoal, informalmente, que de certa forma o funcionário ele vai dando um erro aqui, um erro ali, ele vai plantando uma semente negativa, uma outra semente negativa, vai plantando o seu jardim só de erros. A empresa, quando ela percebe que o funcionário ele está sendo desidioso, descuidado com o seu contrato de trabalho, com o seu trabalho, a empresa ela tem por obrigação, a partir de um determinado momento, começar a aplicar as penalidades cabíveis. E como é que vai se configurar a desídia? Ele já tinha faltado 1 ou 2 vezes, a empresa nada falou, então perdoou ou descontou, não há problema nisso. A partir da 3ª vez, não é uma regra, mas talvez a partir da 3ª ou 4ª vez, a empresa, se ele não justificar a sua ausência, já bota uma advertência por escrito. Se daqui a 1 semana, 2, 3 meses, 1 ano ele faltar de novo, coloca mais outra advertência por escrito, especificando a data e o motivo da advertência. Se de repente ele faltou 2 dias seguidos, 3 dias seguidos, de novo, se ele começou a faltar de novo, já é interessante que você pode até aplicar a 3ª advertência. Mas a partir daí você já tem que prestar atenção e já começar a aplicar não mais a advertência. Você já vai colocar a suspensão. Você pula da advertência e vai para a suspensão. Se mesmo com as advertências e mesmo com a suspensão de um dia, ele faltou de novo, você já coloca uma suspensão de 2 dias e por aí vai. Às vezes suspensão de 1, depois de 2, depois de 3 dias. Por quê, meus amigos? Porque o juiz ele vai querer saber o seguinte, ele vai querer saber primeiro se a penalidade, se a punição ela é proporcional com a atitude lesiva do funcionário e se você está ali escalonando essas punições. Você vai começar com advertências e depois vai começar com punições, com as suspensões. Você não pode simplesmente, depois do primeiro erro, talvez segundo erro, demitir, ainda que você tenha colocado uma advertência lá, na segunda você já demite por justa causa. Essa justa causa, com quase toda certeza, ela vai ser revertida na Justiça do Trabalho, pessoal. Então, se você começa com algumas advertências, 2 ou 3 advertências por escrito, 2 ou 3 suspensões por escrito, e isso estou falando da mesma conduta. Porque não se surpreendam, meus amigos, que esse funcionário seja tão desidioso que além de faltar, ele falta com respeito com os funcionários, ele não obedece ordens, ele não entrega material, ele pode fazer N condutas inadequadas na empresa. Então, cada conduta inadequada, que merece ser avaliada para nós verificarmos para ver se se enquadra na desídia, esse escalonamento das punições vão seguir. Se na primeira vez ele não entregou o relatório na data certa, advertência nele. Primeiro pode ser verbal, mas de prática que faça por escrito. Tempos depois, o gerente dele pediu um relatório, veio errado. Uma segunda advertência. Se tornar um hábito, uma suspensão de um dia, porque você já tinha dado 2 advertências para ele, porque ele não entrega o material, o trabalho dele corretamente. Então você já começou com a advertência e foi para a suspensão. Por isso que a justa causa por desídia, embora seja muito comum, talvez ela seja a mais comum do cotidiano, talvez ela seja uma das mais complexas, porque às vezes o judiciário ele vai verificar
várias advertências e punições com base em determinado ato faltoso do funcionário. E o ponto nodal que ensejou a demissão é um outro ponto que não tem nada a ver. Então, pode muito bem o juiz entender que aquilo deveria ter sido objeto de advertências e a posteriori suspensões. Percebe a dificuldade que às vezes a empresa tem de aplicar a justa causa da forma correta? Talvez tenha juízes que podem olhar e verão o histórico totalmente negativo daquele funcionário e ele vai falar, realmente essa empresa não tem a menor condição, a empresa não é obrigada a aturar esse funcionário. Outros juízes, outros magistrados vão olhar para esse histórico e vão relevar mais o tempo de casa, vão se apegar a esses detalhezinhos técnicos que eu acabei de passar para vocês, e na hora ali da sentença, ele vai verificar, vai perceber que naquele caso específico você não advertiu, você não suspendeu, já foi direto para a aplicação da justa causa, ou que você só deu uma advertência, ou você já começou com uma suspensão, e o juiz vai falar na sentença, olha, você vai me desculpar, mas você não respeitou aquele escalonamento, você não respeitou a hierarquia das punições, então você aplicou de forma errada. Como você aplicou de forma errada, infelizmente eu vou reverter essa justa causa, vou colocar como uma demissão sem justa causa e o funcionário recebendo todas as verbas a qual ele faz jus. Tudo bem, meus amigos? Basicamente a desídia, ela segue essa ideia, né? A ideia das advertências e punições. Tenham muito cuidado vocês, empresas, quando vocês forem aplicar uma justa causa por desídia. Você, empregado, tenha muito cuidado com a sua conduta. Se proteja, proteja o contrato de trabalho que você está ali recebendo o seu suado salário, até porque, por mais que a empresa, às vezes ela aplique as punições de forma correta, tem muitas empresas maliciosas que elas montam uma justa causa por desídia. Às vezes existem empresas que elas já possuem essa conduta de não querer pagar as verbas devidas ao funcionário. Então o que essa empresa ela faz? Ela tem uma conduta reiterada de aplicar justa causa de forma falsa. Então ela manda o funcionário vir, diz que ele fez alguma coisa errada, não explica direito o que aconteceu, dá uma advertência. Aí acontece com uma outra coisa, ele não explica direito, fala que o funcionário brigou com o cliente, isso às vezes não é nem verdade, dá uma outra advertência. Chega a empresa, o RH, passa uma outra informação que não tem nada a ver, já dá uma suspensão. O que é isso? Ela está moldando a futura justa causa. Por quê? Porque ela já aprendeu, ela já sabe qual é o procedimento a ser correto. E por quê? Porque o jurídico da empresa, o advogado da empresa, já explicou tudo isso que eu estou explicando aqui para vocês. Eu já disse, e o advogado ele vai dizer que não adianta só aplicar a justa causa. Então ele já vai falando ali, vai colocando, vai plantando, e a empresa às vezes vai fazendo dessa forma. Ela vai plantando advertências e suspensões, muitas vezes inverídicas, para quando chegar o momento certo que ela quiser, ela vai ter aquele histórico de 3, 4 advertências e 3, 4 suspensões, e quando ela entender que chegou a hora, ela demite por justa causa por desídia. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desses esclarecimentos. Caso vocês queiram tecer comentários ou outras informações, coloquem aqui nos comentários. Compartilhem esse vídeo com pessoas que ainda não conhecem o nosso canal, para terem acesso a essa área de direito do trabalho, para que nossa comunidade possa crescer. Eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.